Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos comigo confeccionar essa linda bolsa? Estamos em clima de Copa, né? Então hoje eu trouxe aqui esse modelinho que é super fácil de fazer. É uma bolsa pequena, com as cores da nossa bandeira. Mas você também pode confeccionar ela com a sua cor preferida, tá? Eu mesma já fiz ela vermelho, com branco, com rosa. É uma graça. E é uma ótima ideia para vender ou para uso próprio. Eu vendi muitas, mas também fiz uma para mim, claro, né? Então aqui nesse vídeo, nesse passo a passo eu estou utilizando um barbante de 6 fios, tá? Eu escolhi nas cores da bandeira, né? Óbvio, verde, amarelo, azul e branco. Vou estar utilizando uma agulha de 4 milímetros, mas aí você vê qual a agulha adequa melhor ao seu ponto, tá? A tensão do seu ponto. Eu gosto de trabalhar com fio de 6 com agulha de 4 milímetros. Vou estar usando agulha, né, de tapeçaria para os arremates e tesoura, tá? Então, vamos dar início. Para iniciar nossa base, a gente vai fazer um anelzinho, tá? Então, assim, eu vou fazer uma circunferência aqui no meu dedo, ó. Fazendo um anelzinho, passando a linha aqui. Vou dar uma laçada e vou fazer o meu anel, tá? Aqui eu vou fechar um ponto. Vou puxar um pouquinho pro meu anel ficar um pouquinho menor para mim trabalhar. E vou trabalhar aqui dentro pontos baixos. Para iniciar para fazer essa base, vamos fazer os primeiros pontos baixos aqui um pouquinho mais solto, tá, gente? Porque depois pra gente trabalhar nessas correntinhas aqui, o pontando mais soltinho com o barbante é mais agradável de trabalhar, não puxa tanto fio, tá? Então, eu fiz dois, né? 2 pontos baixos e a gente vai fazer aqui dentro desse anelzinho 12 pontos baixos, tá bom? Aqui eu tenho meus 12 pontos baixos, eu vou puxar, fechar um pouquinho aqui o meu anel. Depois a gente tensiona mais, puxa mais aqui. Vamos deixar, por enquanto, os pontos mais soltinhos pra gente trabalhar. Então, aqui eu vou fazer o meu fechamento. Eu vou na minha primeira correntinha, aqui, do meu primeiro ponto. Eu vou nessa minha primeira alcinha. E puxo essa minha laçadinha aqui pra trás. Feito isso, eu vou entrar dentro das minhas duas alcinhas. Minhas duas alcinhas que eu puxei pra trás. Inserindo dentro da minha laçadinha. Regulo. Pra ficar um ponto... Minhas correntinhas ficarem iguais aqui, tá? E agora, como eu vou trabalhar com verde, amarelo, azul e branco, são as cores, eu vou mudar, então, a minha cor aqui agora do fio. Eu vou fazer a minha... vamos trabalhar eu vou trabalhar com a linha azul agora, tá? Eu vou deixar um pedaço para remate. E aqui eu vou passar puxando o meu primeiro ponto dessa carreira. Um pouquinho apertado aqui. Primeiro ponto. Fecho. E agora que a gente vai trabalhar dentro de todas essas alcinhas aqui, tá? Eu já fiz uma bolsa aqui, só que a gente fez com uma base redonda, né? E agora a gente vai fazer com uma base mais quadrada. Então, aqui eu vou subir, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer a minha quarta, que vai ser a minha viradinha, porque a gente vai trabalhar com pétalas aqui. Então, esse primeiro ponto eu preciso de 4 correntinhas, tá? Vou dar a laçada, vou introduzir aqui no mesmo ponto, dentro desse mesmo ponto aqui, a gente vai trabalhar dentro de cada correntinha dessas aqui, 4 pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer uma pétala dentro de cada ponto desse aqui, usando 4 pontos altos. Então, eu vou estar repetindo aqui, ó. Um ponto alto, né? Eu fiz 4 correntinhas, 3 do ponto alto, 4 da minha viradinha, que eu vou precisar para fechar aqui minhas pétalas. Então, eu dou a laçada e entro e faço meu... Peraí que soltou aqui. E faço meu segundo ponto alto. 2. 3. Eu vou alongando, tá? 4. Insiro aqui na minha mesma alcinha. Laço, faço meu quarto ponto alto. E aqui agora, o que acontece? Eu vou contar aqui minhas alcinhas. Eu tenho 1, 2, 3, aquela alcinha que eu
que a gente fez pra viradinha, tá? Que a gente fez 3 pontos aqui valendo ponto alto. E nessa quarta alcinha, eu vou entrar dentro dessa quarta alcinha aqui. Então, eu venho aqui dentro, olha, eu fiz aqui 4 pontos altos. Cada ponto alto formou, né, uma correntinha, uma alcinha aqui em cima, uma correntinha. 1, 2, 3. Vou entrar aqui no centro da minha quarta, que foi aquele ponto alto que a gente fez a mais. Faço um baixíssimo. Puxo, fecho, 1, 2. Trabalho 2 correntinhas, tá? Aqui a gente fez uma pétala. Agora, a gente vai trabalhar todas essas correntinhas aqui fazendo pétalas. Agora, eu dou uma laçada, faço o meu segundo ponto alto. Primeiro ponto alto. Segundo. Vou alongando, que eu quero meus pontos bem altos, para essas pétalas ficar bem grande. 2. 3. Aqui eu tenho o meu quarto ponto alto. Conto as correntinhas. 1, 2, 3, 4. Entro na quarta. Pego minha laçadinha aqui do ponto. Puxo fazendo um baixíssimo. Puxo fazendo 1, 2 correntinhas. Formou-se outra pétala. Então, aqui eu tenho 1, 2 pétalas. Então, aqui eu tenho 12 pontos baixos. Eu vou trabalhar 12 pétalas, tá, gente? Então, aqui recapitulando, eu fiz meus últimos 4 pontos altos, tá? Na minha última alcinha. No total, tem que ter 12 pétalas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A minha última aqui, 12. Então, aqui é sempre a mesma coisa. Primeira alcinha, 2, 3. Na quarta, eu fecho. Faço 1, 2 correntinhas. Então, recapitulando aqui, 4 pontos altos, a gente fecha. E a gente tem que ter 12, porque a gente tem 12 pontos aqui na nossa base. A gente tem que trabalhar dentro das 12 alcinhas e prestar atenção para não pular nenhuma alcinha, tá? Agora, aqui a gente vai fechar. Então, aqui, como eu vou cortar aqui já, porque eu não vou mais usar mais o meu fio branco. E aqui eu vou cortar. Sem medo, tá? De deixar um pedaço grande, legal pra remate. Vou dar um nozinho aqui com a outra ponta que ele se encontra aqui, ó, eles dois se encontram, ó, do começo e o do final. Vou dar 2 nozinhos aqui. Depois eu venho com a agulha, escondo o meu fio. A ideia do arremate é esconder o fio, tá, gente? E aqui eu vou cortar o meu azul, já cortei o meu azul aqui não, tá aqui o inicial. Eu vou finalizar aqui. Então, dentro de cada pétala dessa, a gente fechou com ponto baixíssimo. Esses pontos baixíssimos formou-se 2 alcinhas, ó, tá vendo? Ó, bem no centrozinho de cada pétala, assim, ó. Tem as 2 primeiras correntinhas saindo, ó, que é do nosso ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, agora eu vou na minha primeira pétala, entro embaixo desse meu ponto baixíssimo aqui, e agora eu vou trabalhar com fio amarelo. Então, eu já vou puxar o meu fio amarelo. Depois, é esconder o fio. Agora, venho aqui, ó, a minha alcinha do lado, e puxo fazendo um baixíssimo. Aí, aqui eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Equivalente a um ponto alto. Soltar mais um pouquinho do fio amarelo aqui pra mim trabalhar. E aqui agora a gente vai trabalhar assim, eu tenho o meu primeiro ponto alto, então aqui, e a gente vai trabalhar iniciando com 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço, tá? Então, eu faço 1, que eu já tinha 1, 2, né? 3. E agora eu vou pro próximo. Eu faço 1, 2, 3. Então, agora a gente vai trabalhar nessa primeira rodada assim. 3 pontos altos junto. Primeiro, segundo espaço. No terceiro, a gente vai fazer 3 pontos altos. 2. 3 pontos altos. A gente faz uma correntinha, 2 correntinhas. E aqui nesse mesmo espaço,
a gente trabalha mais 3 pontos altos. Formando 6 pontos altos no mesmo espaço, só que a gente vai ter essas correntinhas separando um do outro. 2, 3. Que a gente vai formar uma quina, que a gente vai fazer uma base quadrada. Então, a gente vai fazer assim, ó. 3, 3 e 6. Só que nesse 6 a gente vai ter esse espaço. Então, a gente vai continuar aqui. Fazer mais 3, 3. Depois 6. 3, 3, 6. E toda vez que a gente for trabalhar os 6 pontos altos juntos, a gente faz 3 com a correntinha, tá? A gente vai seguir essa sequência. Ó, então vai ficando uma quina, tá vendo? A gente faz 3 num espaço, 3 no outro espaço, aí a gente faz 6 com 2 correntinhas no meio entre os 3. E faz mais 3 e faz, aí vai formando essa quina, ó. Aqui a gente vai fechar. Então, a gente tem esse formato aqui de quadrado. Segurar aqui e vou puxar, formando um pontinho e fechando, tá? Agora, esse aqui eu já vou unir com esse meu amarelo que sobrou aqui. Vou dar um nozinho aqui. E depois eu arremato essas linhas todas, que é super fácil de arrematar, né, gente? Então, aqui eu fiz um, agora a gente continua trabalhando com ponto baixo, com ponto alto, tá? Então, tem uma correntinha, 2, 3. Tá, agora aqui eu laço minha linha e vou fazer. Eu vou trabalhar agora assim, vou fazer ponto alto dentro de cada alcinha desses aqui, ó. Cada ponto desse, ó, eu tenho aqui, ó, as correntinhas que se formam um ponto. Então, para cada correntinha, para cada ponto desse aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Aí, quando eu chego aqui na quina, nessas meu espacinho aqui, aí eu vou trabalhar 3 pontos altos, tá? Então, é super simples. Então, a gente vai seguir fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto. Aqui, a gente vai fazer 3. Vai direto, laça e já faz 3. E faz 3 junto. E segue fazendo um por um, tá? Então, assim, a gente não deixa nenhuma alcinha, ó. Aqui é um ponto. A gente faz 3 aqui e um ponto para cada ponto. Um ponto, 3 nas quinas. Pra gente seguir nossa base. Então, aqui nós fizemos essa última carreira, assim, um ponto para cada ponto, né? E nessas aberturinhas aqui, ó, das correntinhas, 3 pontos, que são nossas quinas. Então, aqui a gente vai fechar. Primeira, segunda, terceira correntinha, que equivale ao nosso ponto alto. A gente puxa para trás. Entra aqui, regula. E agora a gente segue mais uma carreira de ponto alto com aumento só nas quinas. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, trabalho no meu próximo ponto, embaixo da minha próxima correntinha, fazendo um ponto alto. E sigo fazendo um ponto para cada ponto, né? Um ponto para cada ponto. Então, aqui, cada ponto desse aqui, ó, um ponto, um ponto, um ponto. Quando chegar aqui na minha quina, nessa quina não tem as 3 correntinhas dividindo. Mas aqui eu tenho 1, 2, 3 ponto alto. Então, assim, tem essa primeira correntinha aqui, que é do meu primeiro ponto. Meu segundo ponto alto, eu vou entrar na correntinha que equivale ao meu segundo ponto alto, tá? Que aqui, ó, passou meu primeiro ponto alto, a primeira correntinha. Aqui eu faço 3 pontos altos. Então, aqui a gente fez 2 carreiras do verde, né? Fez amarelo, verde, e agora a gente fez 2 carreiras do verde. Então, agora a gente vai fechar, consiste no mesmo fechamento, tá? A gente vai entrar aqui primeiro, segunda, terceira correntinha, que equivale ao nosso ponto alto, pra gente fechar nossa base. Então, aqui a gente vai na nossa terceira correntinha, primeira, segunda, terceira correntinha. A gente vai inserir a agulha por trás, fazer nosso fechamento. Passar nosso pontinho aqui pra trás. E vai entrar aqui nessas 2 alcinhas e na nossa laçadinha. Regular, né, nosso ponto. E agora aqui a gente vai trabalhar, nosso quadradinho tá pronto aqui. Então aqui agora a gente vai trabalhar
uma carreira de ponto baixíssimos, tá? Então, aqui, eu vou regular. Vou puxar a minha linha. Fazendo um pontinho. E aqui agora a gente vai trabalhar dentro das correntinhas de cada ponto, né? Cada ponto formado a gente tem essas duas alcinhas, né? Essas duas alcinhas aqui. Então a gente vai inserir a agulha dentro de cada alcinha dessa daqui, puxar nossa linha, fazendo um baixíssimo. Então eu faço meu primeiro, segundo e sigo e faço o ponto bem soltinho, tá? Pra gente não deixar a peça puxada. Então faço o ponto bem solto, Então aqui eu trabalho com baixíssimos. E vou seguir fazendo meus baixíssimos aqui. Então aqui eu tô seguindo com meus baixíssimos, aí eu chego aqui, ó, onde tem a nossa curvinha, nossa quina. A gente tem aqui 3 pontos altos, né? Então aqui eu tenho meu primeiro, meu segundo e meu terceiro. Então aqui eu já tô na alcinha do meu ponto do meio, meu segundo ponto alto, que é a minha quina. Onde a gente estava trabalhando com, onde nós estávamos trabalhando com aumento, né? Então aqui eu entro nele, né? No meu terceiro ponto aqui do aumento, faço um baixíssimo. E agora que eu fecho esse baixíssimo, fazendo mais uma correntinha e viro e vou pro meu próximo. E sigo fazendo baixíssimos. E procuro deixar o ponto bem soltinho, tá? Por que que eu faço essa viradinha? Pra fazer o biquinho aqui da minha quina, tá? Pra gente ficar com esse biquinho aqui, ó. Faz tipo uma curvinha aqui assim, ó. Fica mais definido o trabalho. E aí eu sigo fazendo baixíssimos e soltinhos, tá, gente? Não faz os baixíssimos aqui muito apertado, porque vai dar uma repuxada na peça, pra nossa peça ficar toda certinha. E aí a gente vai seguir por toda a volta, com baixíssimos, até chegar de novo aqui no nosso outro aumento, aqui, ó. A gente tem 3, aí eu tenho esse terceiro ponto, que é da minha curvinha, e aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu faço o meu ponto e fecho. Feito isso agora, então aqui a gente trabalha nosso penúltimo, tá? Nosso penúltimo ponto. Vou cortar minha linha, vou deixar um pedaço pro arremate. Então aqui é meu penúltimo ponto. Eu vou puxar, eu vou fazer meu último ponto agora. Fazendo assim, entrando aqui dentro do centro dos meus 2 baixíssimos, ó. Vou pegar minhas 2 alcinhas, dos meus 2 baixíssimos por trás, assim, ó. E vou passar esse meu fio pra cá, porque eu vou fazer o meu último agora pra fechar e fazer um acabamento legal. Passei, aí eu venho aqui dentro do meu penúltimo, no centro dele eu pego só uma alcinha. Só uma alcinha, né? É tudo verde, mas aqui dá pra ver, né? Dá pra visualizar. Então eu tenho aqui, eu entro e puxo essa alcinha pra dentro dele. Formando assim, um baixíssimo, igual os outros. E jogo essa minha linha pra trás aqui, ó. Vou pegar 2 argolinhas aqui. E vou jogar essa minha linha pra trás. E vou deixar ela aqui, porque eu vou arrematar ela depois. Dando nozinho e escondendo. O arremate, eu vou fazer todos esses arremates aqui depois. Mas os arremates é basicamente isso. Onde você puder dar um nozinho, você dá. Depois você vai pegar, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria. Eu vou fazer um arremate, uma parte dessa com vocês, pra vocês verem. Mas é basicamente o mesmo, né? Todas as bolsas que eu faço aqui no canal, que eu tenho com fio de barbante, é praticamente o mesmo arremate. Então aqui agora a gente vai subir nossas laterais, tá? A gente vai subir 1, 2, 3 laterais, né? Nossa bolsa. Uma parte vai ser a nossa frente da bolsa. Então aqui, ó, eu fiz a minha quina. Eu tenho 2 correntinhas aqui que eu fiz a minha quina e eu prendi aqui, ó, essas 2 alcinhas que tá presa aqui, ó, tá vendo? Então, cada ponto baixíssimo desse aqui, atrás eu tenho 2 alcinhas, ó. Né? Então, eu tenho esse meu pontinho da quina, virando aqui, ó, eu tenho 2 alcinhas. Aqui.
puxar minha linha. Vou fechar fazendo um ponto. E aqui eu vou aproveitar essa linha e vou fazer assim. Eu já tenho esse fio aqui. Que sobrou. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Não vou apertar muito para não repuxar muito o ponto. Aí na segunda aqui eu já dou uma apertadinha. Aí depois eu vou esconder esse fio. Agora a gente vai trabalhar com pontos baixos. E a gente vai trabalhar com pontos baixos. A gente tem nossa carreira de baixíssimo, a gente tem as alcinhas dos nossos pontos aqui de trás, tá? Então a gente vai trabalhar com pontos baixos nessas alcinhas, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Então aqui, ó. Puxo, faço um ponto baixo. Fico bem próximo do nozinho ainda. Então aqui, ó, eu tenho a minha carreira de pontos baixíssimos e atrás eu tenho as minhas alcinhas dos meus pontos, ó. Então eu vou entrar dentro dessas alcinhas, ó. Primeiro, aí eu vou entrar na próxima. Vou seguir contornando. E a gente segue trabalhando nessas duas alcinhas, ó. Baixíssimas, as alcinhas aqui, atrás. E a gente vai seguir com a carreira de ponto baixo. A gente vai passar por aqui, ó, por essa curvinha. Ó, percebe que aqui nessa curvinha, como a gente fechou, a gente fica com duas alcinhas em cima das duas correntinhas. Ó. E a gente tem esse pontinho aqui, ó, que a gente fechou na quina, que ele forma um pontinho aqui, ó, tá vendo? Mas dá pra ver as duas alcinhas, ó. Essa alcinha aqui. E aí ele fica aqui, ó, centralizado aqui, ó. Se você puxar ele pro lado assim, ó, dá pra pegar outra alcinha. Tá vendo? Ó, ele vai ficar no meio das duas alcinhas. Mas dá pra fazer tranquilo. E a gente segue fazendo os outros pontos baixos, ó. Pra você não pular a alcinha. Ele vai ficar bem no meio entre as duas alcinhas. A gente segue fazendo, ó. Aqui, ó. Tá. Não atrapalha pegar a alcinha. Ele fica no meio, a gente, entre os dois, as duas alcinhas. Só puxar com a agulha que você visualiza. E a gente segue fazendo ponto baixo. A gente fez aqui essa lateral aqui, ó. A gente faz essa e essa. Chegando então no meu último ponto aqui, ó. Então aqui a gente tem de novo a quina. E a gente tem duas alcinhas, ó. Que tá bem apertadinha aqui, ó. Que até seja o nosso fechamento do nosso ponto de quina aqui, ó. O nosso baixíssimo que a gente fechou aqui em cima, ó. Mas tem essa última alcinha. A gente pega ela, ó, fica bem rente a quina. Sobe uma alcinha, vira e segue fazendo. E a gente segue fazendo. Subir uma alcinha, aí eu vou aqui, ó, embaixo do meu próximo ponto, meu primeiro ponto. Aqui, ó, minha alcinha do meu primeiro ponto, tá? Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Sigo. Fazendo outra carreira de ponto baixo. Então aqui a gente vai trabalhar 3 carreiras de ponto baixo. São 3 carreiras. Então eu vou fazer 3 carreiras de ponto baixo aqui. E finalizo aqui, faço uma correntinha, viro o trabalho. 3 carreiras, tá? Então agora eu cheguei aqui no meu último ponto, né? A gente fez 3 carreiras. Então agora eu cortei já a minha linha, tá? Aí eu vou inserir meu pontinho aqui pra baixo. Aqui pra dentro. Vou colocar numa agulha. Vou utilizar a agulha de tapeçaria e vou arrematar fazendo assim, ó. Todos os arremates, eu já arrematei todos os meus pontos aqui dentro. Vou arrematar passando.
dentro dos meus pontinhos aqui, ó. Aí eu vou descendo, vou escondendo o meu fio. Vou fazendo uma trama até eu achar que meu fio tá bem seguro. E subo e vou contornando. E assim segue todos os arremates, tá, gente? Vai escondendo bem o ponto, o fio. Dá umas voltinhas assim, ó, pra você sentir que tá bem seguro, bem escondidinho o seu fio. E assim a gente segue. Então, eu fiz duas igual a essa, certo? Então, agora a gente vai unir. A gente vai unir nosso trabalho assim, ó. Vou pegar um pedaço do fio, vou passar aqui na minha agulha e a gente vai fazer uma costura. A gente vai pegar aqui, ó, a gente vai unir, a gente fez, né, 3 carreiras de ponto baixo, cada lateral dessas, então a gente vai unir assim, ó. Eu vou unir aqui, ó, ponto com ponto. Então, cada ponto aqui, ó, da minha lateral eu vou ter 2 correntinhas. Então, eu vou pegar minhas 2 primeiras alcinhas aqui, ó, correntinha, e as minhas outras 2 primeiras desse lado de cá, ó. E vou seguir uma costura assim, ó. Esse pedaço a gente deixa pra gente arrematar e esconder lá dentro da bolsa. Vou seguir pegando as 2, fazendo uma costura. Bem simples, ó. 2 alcinhas aqui. Com essas 2 alcinhas aqui, ó. 2 aqui. E sigo costurando. Fazendo essa costura bem simples mesmo. A gente segue até o outro lado da base. Finalizei aqui minha costura. Passo minha linha pra dentro. E aqui dentro eu vou arrematar minha linha. Ó, passei bastante, desci aqui, ó. Eu posso simplesmente ir dando voltinha e esconder a minha linha. Como eu posso fazer abrir meu fio e dar um nozinho pra me sentir mais segura com esse meu arremate, ó. Faço assim. Abro meu fio aqui embaixo, ó. Pego um pontinho aqui assim, ó, do lado. Passo outro fiozinho. Dou um nozinho. Posso estar fazendo isso com todos os arremates, ou simplesmente posso estar... Depende, cada um vai descobrindo o seu jeito que se sente seguro com os arremates. Ou posso simplesmente ir dando volta no meu fio aqui entre os pontos, até me sentir que ele tá bem preso, que não vai sair. Mas posso também estar fazendo isso daqui, ó. Deixo o nozinho bem apertado assim, ó. Venho aqui na minha frente da bolsa, fazer assim, ó, dar uma laçadinha inicial, né? Fazer meu ezinho, que eu sempre faço, ó, jogo a linha assim, fazendo o ezinho. Dá uma voltinha na agulha, ó, com a linha. Puxo uma correntinha aqui, ó. Aperto um nozinho. Aí eu venho aqui, ó. A gente fez essas 2 alcinhas da quina aqui, ó, né? Então, eu tenho 2 alcinhas aqui, ó. Aqui foi a nossa quina que a gente fez com baixíssima. E aqui eu tenho minhas 2 alcinhas dos meus primeiros pontos aqui da viradinha. Introduzo aqui minha linha, ó. Puxo esse meu nozinho. Faço um ponto baixo. Depois eu arremato aqui. E sigo com 1, 2, 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Laço e vou trabalhar nessas correntinhas de novo, ó. Tem meus baixíssimos aqui, minhas alcinhas aqui. E vou fazer pontos altos. Então, eu fiz aqui minha frente, cheguei aqui na minha lateral. Como é que a gente vai trabalhar essa lateral? Eu vou laçar aqui, e aqui eu tenho 1, 2, 3 carreiras de ponto baixos, né? E aqui eu tenho a minha costura no meio. Então, aqui, ó, cada carreira de ponto baixo, eu vou ter 2 alcinhas que corresponde ao meu último ponto.
Então, eu vou introduzir dentro dessa alcinha e vou fazer um ponto alto. Aí, eu tenho aqui a minha segunda carreira. Vou introduzir aqui, ó, dentro das minhas duas alcinhas, que equivale ao meu último ponto dessa carreira. E faço um ponto alto. Aí, aqui, ó, tá do lado da costura aqui, ó, meu último ponto. Pego minhas duas alcinhas, dou a laçada e faço um ponto alto. Então, aqui eu vou ter 3 pontos aqui e 3 pontos pra cá. Então, eu vou dar 6 pontos altos aqui na minha lateral. Vai, eu volto aqui na minha primeira, ó. Minhas duas alcinhas do meu último ponto aqui, ó. Então, aqui, ó, eu fiquei com 6 pontos, né? Correspondente às minhas 3 carreiras. Aí, eu chego aqui, ó, eu vou ter essa viradinha aqui, ó. Então, quando a gente fez os baixíssimos, a gente fechou e fez uma quininha, né? Então, aqui, ó, eu vou laçar, vou entrar dentro dessa alcinha da quina que eu fiz, do baixíssimo, e vou entrar embaixo, eu tenho duas perninhas, ó, que é do ponto fechado, né? Que se formou um ponto, ó. Eu entro no centro, no meio, e faço um ponto alto. E aí, eu sigo trabalhando essas alcinhas aqui, ó, correspondente, ó. Eu tenho as minhas duas próximas alcinhas, correspondente aos meus pontos altos da carreira anterior. E vou seguir até a próxima, até completar a volta. Então, ó, sempre que eu chegar na quina, eu vou fazer esse processo. Vou entrar nas minhas duas alcinhas, vou sair aqui, ó, no meio das perninhas aqui. E vou seguir até fechar. Fiz minha última volta, então, aqui, né? Fiz minha outra lateral, então aqui eu vou fechar encontrando com a minha quina, entro dentro desse baixíssimo da alcinha, pego as duas perninhas de trás, no meio da perninha, do ponto, e faço o meu último ponto alto, porque aqui a gente iniciou, ó, a gente iniciou a carreira com um ponto depois da quina, né? Com as alcinhas depois da quina. Então, eu vou fechar aqui na minha quina. Aí, aqui a gente vai fazer o fechamento normal, né? Nossa terceira correntinha. Regulo aqui minha linha. Puxo. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E dou início a minha última carreira. Minha última carreira de ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando um ponto por ponto. Mesma coisa. Então, aqui, ó, na lateral a gente faz assim, ó. Eu faço 1, 2. Faço uma correntinha. 1, 2, 3. Aí, aqui eu deixo esses meus 2 pontos do meio, ó. 1, 2. Tá? Deixo esses 2 pontos. Aí, eu venho aqui no meu penúltimo. Dá a laçada. E faço mais 2 pontos baixos. Terminando assim a minha lateral. Ó, ficou 2 espaço. Ficou 2 pontos sem trabalhar. E aqui a gente segue fazendo ponto alto. Quando chegar na outra lateral, a gente faz a mesma coisa. Então, faço meu fechamento aqui, fiz meu ponto alto, puxo minha agulha e agora a gente vai trabalhar uma carreira de baixíssimos aqui em cima, tá? Então, a gente vai entrar dentro das alcinhas e vai fazer baixíssimos. A gente vai seguir fazendo baixíssimos. Chegando aqui nas nossas 3 correntinhas, a gente vai fazer baixíssimo dentro das alcinhas, tá? Então, é por isso que é bom fazer as alcinhas, os pontos mais soltinhos, pra não dar tanto trabalho pra introduzir a agulha, ó. Então, a gente vai entrar aqui, ó, e a gente vai pegar as 2 alcinhas, tá? Ó, no meio, saindo assim, ó, com as 2 alcinhas aqui em cima. E faz o baixíssimo,
Então, a gente vai introduzir a próxima correntinha no meio, tá? E faz baixíssimo. E a gente segue, finaliza com baixíssimo. Eu finalizo, então, aqui fazendo meu penúltimo ponto. Faço meu penúltimo ponto baixíssimo aqui. E corto a minha linha. E faço aquele acabamento que a gente já fez na outra carreira. Puxo. Introduzo aqui nas minhas duas alcinhas do meu primeiro baixíssimo. Passo meu fio para trás. Introduzo no meio do outro baixíssimo anterior aqui. Puxo meu fio pro meio. Finalizando assim meu baixíssimo e passo meu fio para trás. Agora aqui a gente vai fazer um acabamento com fio dobrado. Então aqui eu fiz braçadas, eu falo. Eu puxo o fio e abro os meus braços, medindo. Então aqui eu medi 4 braçadas. Eu pego o fio, abro meus braços. Então eu fiz 4 braçadas e dobrei esse fio, então ficou um total de 8 braçadas. E aí em metros eu não sei dizer pra vocês, porque eu não cheguei a medir. Mas é isso, aí a gente vai introduzir aqui, ó. A gente tem as duas carreiras de ponto alto. Na primeira carreira de ponto alto aqui, ó, o fio vai puxar, a gente vai puxar esses 2 fios e vai começar a trabalhar aqui com baixíssimos. Eu comecei já aqui, vou mostrar pra vocês, ó, como é que vai ficar esse acabamento. Então, a gente já vai fazendo baixíssimos aqui, ó, na primeira carreira, segura os 2 fios dobrados, ó, puxa os 2 fios dobrados com a agulha. Peguei uma agulha um pouquinho mais larga pra fazer isso. E vou fazendo aqui, ó, baixíssimos, eles vão ficando grandão aqui, ó, tá vendo? Aí, entre cada ponto alto desse aqui, a gente puxa essas 2 linhas, ó, esses espaços aqui. E vai circular, vai circular somente essa carreira, essa primeira carreira. Então aqui eu vou fazer o meu penúltimo com vocês, ó. Então aqui eu vou cortar minha linha. No caso aqui, eu falei 4 braçadas, ainda sobrou um pedaço de fio. É que eu gosto de trabalhar com fio sobrando, né, mesmo. Então sobrou um pedaço de fio, mas é isso. Você abre o braço, assim, puxando o fio e você vê a quantidade que dá. Eu acho que a minha braçada, ela deve ter 1 metro, eu vou tirar a medida pra passar pra vocês. A minha fita métrica aqui de 1,50, mais ou menos dá 1,50 cada braçada minha. Então, foi isso. Aí sobrou um pedaço ainda. Então, agora que eu fiz o meu penúltimo ponto, tá? Meu último, vou fazer fiz o meu penúltimo, agora vou fazer meu último com vocês, ó. Aí eu puxo minha linha, tá? E aí, meu último ponto é aqui, ó. Eu fecho já, vou fechando a minha base. O meu baixíssimo aqui, ó, onde eu iniciei o meu baixíssimo. Aqui eu passo ele por dentro. E passo aqui no meio, ó. Jogo lá pra trás. Fechando assim meu baixíssimo. Aí aqui atrás é só arrematar, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer um cordão pra nossa alça, tá? Então a gente vai iniciar fazendo um anelzinho, né? Eu faço assim mesmo, ó. Passo a linha aqui por cima, deixa eu colocar na minha mão pra vocês visualizarem. Um anelzinho, passo a linha aqui por cima, ó. Faço isso mesmo, introduzo minha agulha aqui por baixo, ó. Tá? Segura aqui. E puxo minha primeira e dou um nozinho aqui, ó. Puxo minha primeira passadinha. Aqui agora, então como é que a gente vai seguir aqui com a minha alça? A minha alça, eu vou fazer a minha alça. Então aqui eu vou fazer, ó, correntinhas. E vou trabalhar correntinhas bem solta, tá? Não sem apertar, porque eu vou voltar trabalhando dentro dessas correntinhas aqui. A minha alça gente, uma alça transversal, normalmente ela tem uma medida de 1,20 m a 1 metro, tá? Então essa minha alça, ela, além de ser transversal, ela vai ser um cordão e ela vai ser dupla, tá? Então, foi uma alça que eu achei que ficou bem legal, bem fininha, delicada pro tamanho da bolsa, pro modelinho da bolsa, uma alça diferente eu quis trazer aqui pra vocês. Mas vocês ficam à vontade para fazer o tipo de alça que vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer aqui, né, subindo carreira, fazer direto no crochê, há vários
é só se inspirar, vários tipos, né, modelos de alça que você pode fazer. Mas eu vou ensinar essa pra vocês aqui que eu fiz. Então aqui eu vou trançar, então como é 1,20 m o comprimento dessa alça transversal que eu quero, eu vou fazer, então, uma quantidade de 2,40 m de correntinhas, porque esse meu cordão vai ser dobrado, essa minha alça é dobrada, tá? Então eu vou subir correntinhas, assim, ó, bem soltas. E depois eu vou vir com a minha fita métrica e vou medir. Eu quero uma quantidade de 2,20 m. 2,20 m aqui no comprimento dessas correntinhas. Então aqui eu fiz 2,20 m de correntinhas. Aqui então agora que eu vou virar, olha, eu vou na minha segunda correntinha, eu vou introduzir minha agulha pegando assim, ó, passando por dentro, no meio da correntinha, onde fica essas duas alcinhas aqui pra cima, ó, tá vendo? A gente tem, não é pra pegar uma alcinha, é as duas aqui, ó. Passando pelo meio. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai inserindo aqui no meio, ó. Vai sempre ficar com essas duas alcinhas pra cima. Então, aqui eu, primeiro, na minha segunda, eu entro e puxo fazendo um baixíssimo. E aí, eu vou seguir fazendo isso. Viro, puxo e sigo fazendo baixíssimo. Então, aqui eu fiz já toda, ó, fica assim, ó, cordãozinho. Mas tem um outro jeito mais fácil de fazer, que fica legal também, eu vou ensinar vocês aqui. A minha eu fiz dessa forma, tá? Mas tem esse outro jeito aqui, ó, que vocês podem fazer também. Que vai dar a laçadinha, né? Só que aí vai usar o fio dobrado, vai dobrar o fio. Aí tem que ver a quantidade de fio que vai usar pra fazer a alça. E aí, vai fazer como? Vai pegar essa linha de baixo aqui, ó. A gente tem duas, né? Vai pra lá e pra cá, vai ficar 2 fios. O fio de baixo vai passando pela agulha. E depois vai laçando, ó, fazendo 2 pontinhos assim, laçando, ó. O fio de baixo passa pela agulha, ó. Passa o fio de baixo pela agulha. Laça. Aí vai fazendo isso. Sempre pegando o fio que sai de baixo aqui, ó. Por baixo, esse primeiro. Passa e laçando. Passa e vai laçando. Também é um jeito mais rápido de fazer. O cordãozinho também fica bem legal. Fica igual, tá? Aí vocês escolhem como querem trabalhar a alça de vocês. Feito assim, com fio dobrado, como lá eu dei as laçadas com braço, e aí você teria que fazer acho que a mesma quantidade de fio, né? Medir e dobrar a quantidade de fio. Seria isso, né? Aqui eu finalizei o meu cordãozinho. Então agora eu vou cortar a minha linha. Então eu puxo aqui, ó. E aqui agora eu vou prender o meu tassel. Então, aqui eu fiz 2 tassel. Eu vou prender meu tassel, vou passar... Eu vou fazer uma amarração aqui. Então, aqui eu vou prender o meu tassel. Passar aqui por baixo. Vou amarrar aqui, passei essa pra cá, ó, agora eu passo essa outra pra lá, ó. Puxando assim, pra ficar bem centralizadinho. Agora eu dou um nozinho aqui e passo meu fio pra baixo, misturo com meus fios do tassel. Bem simples. Na minha outra ponta, ó, ela fica sem o fiozinho inicial, né? Porque é onde a gente curvou. Então, eu pego um pedaço do fio e vou passar aqui por entre os pontos, ó. Centralizando. Aí, esse pedaço de fio aqui, ó, que eu passei aqui, eu vou passar aqui. Aí eu volto com o fio por aqui, ó, por entre os pontos de novo e passo
pra ficar bem preso. Então, aqui, ó, eu deixei bem preso aqui. Aí eu tenho o meu cordão, né? Então, como é que a gente vai fazer, então? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. A gente vai passar. Então, aqui a gente vai passar, vai dobrar o nosso cordão no meio. E vai passar assim, ó. Uma alça dessa aqui, ó, eu vou colocar, formando uma argola aqui, ó, tá vendo? Aí, agora eu vou passar o meu cordão, ó. Deixando, ó, assim. Esse lado a gente pode fazer assim, ó. Puxa aqui, ó, forma duas alças, ó. Certo? Aí eu vou passar aqui, ó. Ficando assim, ó. Com esse efeito bem legal. E aqui eu posso regular, né? Eu puxar aqui, ó, puxo mais pra baixo o tassel, eu deixo uma alça maior ou menor. Eu regulo aqui. Como eu vou querer que fique a minha alça. Bem bacana, né? Tem um fiozinho ainda aqui pra mim cortar, ó. E aqui... Então, aqui nessa parte aqui, você pode escolher como fechar a sua bolsa, né? Você pode colocar um forro, você pode colocar botão de imã, você pode colocar um botão convencional, aí é com vocês. Então, gente, esse foi o resultado da bolsa, da nossa bolsa. Ficou bem legal, vamos olhar os detalhes. Olha como ficou bem legal essas cordinhas aqui. Ficou bem charmosa, tá? Eu fiz uma costura aqui, um fio aqui na frente, outro aqui, né, umas correntinhas e lacei, foi esse fechamento que eu fiz, bem simples, ficou bem bacana, olha como é que ela vai ficar aqui no quadril, pra vocês verem, como ficou bem legal, ó, uma altura legal, um tamanho bom, cabe celular, carteira, chave, né, uma bolsa bem bacana, bem legal aí, espero que vocês façam, vendam bastante, faça pra usar, enfim. Olha os detalhes, como ficou bem legal. Ficou com os detalhes muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.